Olá, começa agora mais um Mundo Bitcoin, seu programa semanal sobre criptomoedas. Eu sou Rodrigo Tolotti e eu recebo aqui, finalmente, depois de 6 meses de programa, recebo aqui Fernando Urrich. Obrigado pelo convite. Um dos nomes mais conhecidos aí do mercado de criptomoedas, nas redes sociais, no YouTube. E hoje, no cenário aí, todo mundo já deve estar de olho, deve estar desesperado olhando aí para essa queda. E então a gente vai comentar um pouquinho aí o que a gente está vendo nesse cenário, o que a gente espera, o que pode estar explicando essas quedas. Mas primeiro, Urrich, aqui vamos comentar um pouquinho sobre o mercado em geral, né? Acho que essa queda de ontem, principalmente, não foi unicamente das criptomoedas. O mercado todo, acho que não teve um ativo que se salvou muito ali, né? Realmente, ontem foi uma queda generalizada e foi o que começou na semana passada ou em 2018, com o aumento dos juros nos treasuries e outros bônus soberanos também, como o da Alemanha, acabou ontem precipitando uma grande venda de ações no mundo inteiro. Então, o Dow Jones teve a pior queda desde 2011. Em termos absolutos, a queda em pontos foi a maior da história e chegou em momentos que foi a 1.600 pontos. Teve até o que já denominaram um flash crash em 15 minutos, que caiu quase 1.000 pontos. Então foi uma queda desde 2011. E diversas outras bolsas também no mundo inteiro, o S&P 500, o S&P 500, DAX na Alemanha. Hoje de manhã os mercados na Europa também começaram em queda, no Japão o Nikkei chegou a cair 7%. Então é um momento de turbulência generalizada. Inclusive o índice de volatilidade, o VIX, que estava ali tímido, quietinho, ninguém dava bola para ele, a volatilidade, os temores dos mercados sumiram e na verdade não, acho que o temor e o risco, os desequilíbrios estavam latentes. Sim. E foi a maior alta do VIX, que chegou a multiplicar por 5, chegou a bater 50, agora deu uma voltada. Mas isso foi uma realidade realmente do mercado, que de ações, e esse é um ponto que até já relaciono com o mercado de criptomoedas ou criptoativos, que o mercado de ações global também vinha de uma alta muito expressiva. Assim, se a gente olhar o índice da Bloomberg, o valor de mercado de todas as ações, o Stock Market, Bloomberg Global Stock Market Index, já estava superando 87 trilhões. De 2011 para cá, isso é mais de 30 e poucos trilhões, estava em 54 mais ou menos. É muita coisa também. E nesse começo de ano estava batendo esse índice anualizado, foi um crescimento de mais de 28%, 27%. Então, isso significa 84 trilhões em valor de ativos. Essa queda de ontem, quase que em um dia, fez sumir do mapa ou evaporar riqueza de papel, né, paper wealth, de mais de $1 trilhão, que é mais de 3 vezes todo o valor de mercado dos criptoativos, das criptomoedas. Mas realmente esse foi o panorama ontem. E as criptomoedas, os criptoativos, ou Bitcoin e os demais, que já vinham em 2018 com uma tendência de queda, e acho que ontem precipitou ainda mais, juntou aquela sangreira no mercado e acabou também respingando ainda mais. O Bitcoin ontem chegou, em alguns momentos, a cair 20%, foi bastante. E esse é o cenário que nós temos agora. Sim. E aí muitas vezes você vê gente comentando que as criptomoedas podem ser os ativos seguros para fugir de momentos como esse no mercado, e ontem não seguiu essa linha, né? Como é que você vê essa situação? Você acha que os criptoativos realmente vão ser já são ou vão ser ativos mais seguros no sentido de sair desse mercado? Eu sou culpado disso. Eu já falei disso repetidas vezes, então faço aqui o meia-culpa. Mas acho que é preciso entender mais algo que é potencial do que a realidade. Tá. Então, esse potencial de ser um ativo de proteção no futuro, sem dúvida que para mim ainda tem. Esse potencial permanece lá. Mas é claro que ainda não é. Dada a volatilidade que existe desde que começou e ainda está presente a volatilidade, os volumes são incomparáveis em relação a outros ativos tradicionais, ações, bônus, próprio ouro, mundialmente ainda. Então, ou melhor, Forex, o mundo Forex também, mercado de câmbio. Então, isso faz com que hoje, não é um ativo de proteção. É um ativo de diversificação de risco. Sim. Nesse sentido, aí eu acho que isso está claro, mas é necessário entender que esse potencial de ativo de proteção do século XXI
ele é um potencial que está se materializando, mas não chegou lá e vai levar algum tempo ainda. Junto com a maturação do mercado que a gente fala. Sem dúvida. Essas variações com notícias, que às vezes se mostram que não... Às vezes são só rumores e o mercado já mexe muito, vai indo nessa linha, vai ficando maduro até que... Sem dúvida. Por ser um mercado ainda pequeno também, o sentimento acaba influenciando bastante no preço dos criptoativos. E acho que, tentando já explicar quais os fatores dessa queda de 2018, para mim o principal fator foi a fortíssima alta de 2017. E a gente acaba, às vezes, perdendo noção da magnitude que foi essa elevação na cotação do Bitcoin e demais criptoativos ano passado. Sim. E a verdade é que foi muito, muito relevante. Se a gente imaginar que começou o ano com cerca de $1.000, 900 por aí, lá em agosto já estava em $3.000, então multiplicou por 3. Chegou em novembro, já tinha multiplicado por 2, estava em $6.000. E aí em dezembro chegou em 19 mil, mais 3 vezes. É muita coisa. Sim. Nada sobe assim de forma parabólica para sempre e fica lá nesse patamar de forma sustentada. Então, eu vinha falando sobre isso, a gente até fez uma entrevista que foi publicada no Infomoney, onde eu disse, foi no começo de dezembro, olha, não recomendo comprar Bitcoin. Sim. O risco no mercado nesse momento era enorme e nesse sentido foi presciente a minha recomendação, porque de fato veio a correção e foi muito forte. E assim como quando temos um momento de esticada de preço e existe o chamado overshooting, o preço acaba subindo demais do que seria explicado por fundamentos. Sei que fundamentos nesse mercado é difícil valorar, mas houve sim essa esticada e quando retrai também acaba tendo uma esticada para trás. É como um elástico que a gente estica, assim, o elástico se estica demais e quando volta também acaba voltando demais. Mas acho que talvez um dos grandes fatores é a própria alta que foi muito relevante no ano passado. E a gente lembra muito da alta ali de dezembro, dos 15 primeiros dias de dezembro, que foi ali dos 9 para os 19, de repente. Mas não foi só isso, como você mesmo comentou, em agosto ainda estava nos 3. Então, exato, assim, mesmo ali antes dessa disparada grande de dezembro, o preço já também estava esticadinho, né? Já não estava tão... Então, a gente vê agora voltando ali 7, 6, não é? Porque todo mundo ficou com aqueles, talvez os 9 de começo de dezembro, não, vai corrigir dos 20, vai voltar para os 9. Não, ainda, como a gente está vendo, tinha espaço para cair ainda mais, assim, né? Acho exato. E aí entra um pouco a história também do famoso valuation de Bitcoin, vamos focar aqui no Bitcoin em si. No mês passado, eu vi Credit, Citi, começaram a soltar relatórios de que agora eles sabem como precificar, né, fazer a precificação certa, valor justo do Bitcoin. Como é que você vê esse tipo de informação que o pessoal dá? Você tem algum valor que você trabalha? 5 mil ali é um preço que hoje você vê como justo? Ou você vê muito, como a gente já venho falando com outros entrevistados aqui no programa, relação de risco mesmo, né? Claro. Agora o momento o risco é menor, o risco é maior, e aí a gente vai trabalhando, deixa a questão preço mesmo ficar um pouquinho mais para frente, assim. Até antes de entrar na questão de valuation, só para explicar um pouco mais nos fatores que podem explicar a correção agora de 2018. Então acho que um grande fator era que essa correção, na minha opinião, estava latente. Uma alta desse tamanho não se sustenta em tão pouco tempo. Mas é claro que pode vir notícias mais negativas, e isso afeta o sentimento e pode ser o gatilho para começar uma onda de venda que acabou se concretizando no começo de 2018. Tivemos rumores na Coreia do Sul de banimento de Bitcoin, na Índia, nenhum se concretizou, mas influenciou a China supostamente restringindo ainda mais, que já está completamente restrito lá, ou estaria supostamente expulsando a mineração da China, ou tentando matar com essa indústria lá. Também tivemos, agora recentemente, o Facebook e outras redes sociais banindo anúncios de ICOs e tokens e criptomoedas, o que de certa forma eu vejo com bons olhos, porque dentro desse mundo de ICOs, assim, a quantidade de ICOs que foram lançados no ano passado assim, é impressionante. Assim, foi na ordem de mais de milhares de ICOs. E é óbvio que com essa dimensão, mais de 90%, sendo conservador, não tinha realmente nenhum propósito, era talvez um mero esquema de tentar ganhar na alta na venda do ICO, do token, e não tinha muita substância.
E isso acabou, esse foi um dos motivos principais que levou essas redes sociais a acabar com esse tipo de anúncio, porque isso acaba incentivando uma especulação e muitas vezes fraudulenta, quando não tem nada por trás do token. E essa notícia acho que também contribuiu para o sentimento negativo. Tá. E algo que também ainda está no radar, no mundo das criptomoedas, que é o chamado dólar Tether. Esse foi um token, ou melhor, é a tokenização do dólar. Tá. Mas para fazer isso, você precisa ter uma empresa, um ente centralizado, um emissor de um token que está lastrado 1 a 1 com o dólar. E foi isso que fez a empresa Tether Limited, baseada em Hong Kong, começou em 2015, mas ano passado que começou a crescer bastante. Então ela vende para os clientes esse token, recebe dólares dos clientes e emite esse token criptográfico que era criado no protocolo Omni Layer. Agora vai mudar para o Ethereum. E há uma suspeita de que a empresa, cujo CEO da Tether é o mesmo da Bitfinex, que é uma outra exchange conhecida e com relevância de Hong Kong também, poderia até estar de modo fraudulento entre as duas empresas, criando Tethers sem o lastro no dólar. Tá. Então isso pode estar criando uma liquidez artificial e isso também acaba inflando o preço dos ativos. Sim. Alguns mais críticos, economistas, analistas mais críticos dos criptoativos, inclusive chegaram a afirmar que esse era o principal motor da elevação do preço. Eu não concordo com essa afirmação, mas que teve algum impacto, teve. Tá. E esse risco ainda talvez esteja latente e é uma notícia... Na minha ótica, acho que já está até precificado agora. Tá. Mas é algo que também contribuiu negativamente para o ecossistema e para o sentimento do mercado agora em 2018. E você vê muito, a gente vê agora o pessoal começando a falar ainda mais da questão dos futuros, né, que são negociados ali em Chicago e tudo mais. Você acha que isso também já está começando a ter algum impacto, de você poder operar vendido, essas estratégias que eu não sei quanto é que está o tamanho desse mercado atualmente, se ele já é o suficiente para ter algum impacto de preço? Como é que você... Eu acho que ainda não, é muito cedo, né? A gente teve, em janeiro foi recém-liquidado o primeiro contrato, Sim. Foi no dia 18 de janeiro, se eu não estou enganado. Então é um mercado que também está começando, acho que nesse momento não tem ainda tanta influência. Foi um passo importante na evolução do mercado, no amadurecimento e na possibilidade de ter mecanismos de exposição ao ativo mais sofisticados. Mas nesse momento eu não diria que tem tanta influência assim. Não sei os dados, não tenho agora os dados de volume dos contratos futuros, mas não acho que esse seja um grande fator com muita influência nesse momento de mercado, mas pode ter no futuro e acho que é um movimento benéfico para o crescimento do mercado como um todo. Agora, entrando no valuation, né? Esse é o grande ponto. Como fazer o valuation do Bitcoin de criptoativos? A verdade é que essa é uma ciência que está começando. A gente tem algumas metodologias, mas nenhuma ainda que você possa dizer essa metodologia aqui ela é excelente para explicar, justificar e até prever o movimento do preço. Não há ainda isso. Um primeiro movimento nesse sentido, tentar criar alguma metodologia, foi pelo Chris Burniske, que era um analista da ARK Investments, e ele publicou um livro no ano passado chamado Crypto Assets, The Innovative Investor's Guide to Bitcoin and Beyond. Então, um guia para o investidor inovador para o Bitcoin e além do Bitcoin. E ele criou algumas metodologias nesse livro. E uma das que ele analisa, que ele utiliza, é tentar mensurar o tamanho da economia de uma criptomoeda, de um criptoativo. Ou o tamanho de uma economia que ele pode acabar abocanhando uma fatia de mercado e a partir disso construir um racional de valuation. Essa é uma forma interessante. Acho que o principal hoje é usar diversas metodologias, diversas verificações de mercado, indicadores, para poder guiar a decisão de alocação a esse ativo, a esse investimento, para muita gente é investimento. Sim. E até que eu faço um parênteses, que acho que é importante fazer esse alerta aqui, que essa queda desse momento de mercado, acho que serve como uma lição para muita gente, algo que eu venho falando recorrentemente, em todos os textos que eu escrevi, em vídeos que eu publiquei, matérias, entrevistas, que sim é um mercado volátil, são ativos ainda de risco. Quem decide entrar nesse mercado não pode considerar um capital que precisa no curto prazo. Exato. É um capital de risco, então tem que ser um dinheiro que não vai fazer falta.
E tem que ter uma visão de longo prazo também e buscar entender o básico de como funciona, quais são os riscos, o que pode afetar o preço, porque realmente agora isso está evidenciando justamente essas características do mercado. E o outro ponto também é ter alguma estratégia para entrar. Não simplesmente, não quero perder, eu vou entrar, pronto, entra. Sim. Vai acabar fazendo bobagem, infelizmente. Tenho certeza que muita gente fez nesse começo de ano. No ano passado, e lamento pelas pessoas que estão nesse momento, espero que não desesperadas, mas preocupadas porque viram desde a alta caiu 60%. Então tem que ter esse cuidado e saber onde está entrando. E ter uma estratégia que, nesse mercado de volatilidade, uma das estratégias mais prudentes é de preço médio. Então o sujeito que decide investir 50, 100, 1 milhão, o que seja, não entra no momento único. Separa em vários momentos, aí você consegue aproveitar esses swings do mercado, uma baixa, e consegue fazer esse preço médio. Sim. E evita o que eu digo que é uma aposta de roleta russa. É o vermelho 27, se der lá, excelente, se não der, putz. Acho que esse é o alerta. Fechado o parênteses, voltando ao valuation. O Aswad Damodaran, que é um professor da NYU, é o guru de valuation, ele se deteve a analisar bastante, buscar entender a lógica de precificação do Bitcoin. E no ano passado ele fez alguns posts no blog dele, alguns vídeos também, muito interessantes, porque ele tentou analisar, e a conclusão que ele chegou e que eu estou de acordo e é o que eu também vinha desenvolvendo há mais tempo, fiquei feliz que ele também faz a mesma análise, que o Bitcoin, ao contrário de ativos como ações ou títulos de dívida, não tem nenhum rendimento. Então não tem fluxo de caixa. Sim. Não é um ativo gerador de caixa. Inclusive, na ótica dele, para ser um ativo precisa gerar caixa. Então até na definição dele não é nem um ativo. É uma commodity, um colecionável, uma mercadoria. Nesse sentido, você não consegue fazer um valuation tradicional. Descontar fluxo de caixa, trazer valor presente, tentar fazer um valor justo e ver se a sua mensuração de valor está acima ou abaixo do preço de mercado. Isso não é possível fazer com Bitcoin. Mas o Bitcoin pode ser precificado, um criptoativo pode ser precificado como o próprio ouro é. O ouro também não é gerador de caixa, não tem rendimento, mas ele é precificado e é negociado no mundo inteiro. Com o Bitcoin funciona da mesma forma. Então você precisa analisar, sempre a ótica de oferta e demanda. Como é a oferta do ativo, como se comporta a oferta, a quantidade do ativo ao longo do tempo. No caso do Bitcoin, a quantidade já é sabida, então tem uma regra de criação já definida no sistema. Por essa ótica não há nenhuma incerteza, então pelo menos remove metade do problema. Mas a estabilidade vem toda da demanda, porque é o sentimento do mercado, a percepção de valor desse ativo e realmente a grande dificuldade é encontrar um valor justo. Sim. Por isso, na minha avaliação, é sempre tentar prever como vai se comportar a demanda. Então, buscar identificar quais são os drivers de demanda. Claro que a lógica o driver de especulação, de expectativa que vai ser mais usado no futuro, é um dos componentes que explica o preço do Bitcoin, não tenho a menor dúvida. Mas há outros drivers de demanda, para transferências globais, para transferências na internet, onde não se precisa ou onde é mais fácil, não depende de uma instituição financeira, para outras aplicações que não têm a ver com investimento, com ativo, com pagamento, que são aplicações também que estão crescendo em uso, notarização digital, contratos inteligentes e uma série de outras, que acho que é um componente bem menor do todo, mas são também drivers de demanda que explicam o valor do Bitcoin. Então tentar entender quais são os drivers de demanda e como esses drivers vão se comportar ao longo do tempo. Sim. É nesse sentido, e aí você consegue pelo menos ter uma ideia se há ainda potencial de upside ou não. E aí também analisando com métricas históricas de passado, eu gostei muito do modelo de fragilidade que o Richard Hitterman também construiu, porque acaba incorporando diversas métricas de mensuração do sentimento. Até Google Trends, por exemplo, ele olha, é um dos fatores, e sem dúvida que isso influencia. Sim. O sentimento influencia, especialmente no curto prazo. Então, é uma ciência em construção, o valuation ou a determinação do preço justo de criptoativos. E atualmente, até indo na linha do Richard, que eu tenho visto muita gente, e vai até meio que tudo que você falou, lógico, o preço é importante, até porque você paga e você fica olhando
para ele ser maior do que você comprou, mas não é exatamente o princípio, você não tem que ficar focado no preço, vale 5, vale 6, é muito mais, você olha para a demanda, olha para as projeções de expectativas do que pode crescer, não vai crescer, do momento de risco agora, acho que o pessoal fica muito, agora, gente mandando aí, 5 mil, vai até 5 mil, para depois, não é muito esse o que você tem que ficar olhando, não é foco sempre no valorzinho certo ali, né? É por isso que a estratégia de entrada é muito importante, ou a estratégia de alocação nesse sentido é importante. Porque você aproveita a oportunidade de mercado sem perder o sono e com mais inteligência. Sim. E aí justamente a pergunta, vai a 5 ou vai a 2 ou vai agora de volta para 15? Perde tanta importância para o dia a dia quando se tem uma estratégia mais inteligente e estruturada para como entrar nesse mercado. Isso que é muito importante. Mas olhando os fundamentos, embora não se possa fazer um valuation, você pode analisar fundamentos também da tecnologia que vão acabar levando ou influenciando na demanda, na adoção futura. E nesse sentido que eu vejo vários fundamentos da tecnologia em si e que são pouco falados hoje em dia, ou na mídia em geral, porque acaba focando muito no preço, na volatilidade, que, por exemplo, olhando um dos problemas, entre aspas, do Bitcoin ano passado, foi por conta da alta demanda e de suas limitações técnicas, as tarifas de transações estavam muito altas. Isso está sendo resolvido, mas não tem muita gente percebendo e analisando isso, mas há novas soluções e formas de endereçar a questão de tarifa alta, como a própria Lightning Network, que é a rede relâmpago, que é um protocolo à parte, uma nova camada de escalabilidade do sistema, que já está sendo testada na rede principal, o mainnet do Bitcoin, e tem diversas outras tecnologias, desenvolvimentos, projetos também, para tornar o sistema, a rede, ainda mais resiliente, mais segura, mais fungível, que é até às vezes uma das fraquezas do Bitcoin, porque ele é completamente rastreável. Isso pode ser muito bom para algumas aplicações, mas muito ruim para outras. Então, do lado dos fundamentos, eu vejo que a tecnologia está evoluindo. E isso para mim é muito bom quando eu imagino, quando eu busco traçar os drivers de demanda e como pode se comportar a adoção futura e o uso da tecnologia daqui para frente. Então é tentar analisar os fundamentos da tecnologia também. E é claro que isso requer novas expertise, novos conhecimentos que eu nem tinha, tive que começar a aprender, como ler lista de discussão de desenvolvimento, criptografia e tudo mais, que não era a minha praia, mas estou tentando recuperar o tempo perdido. É o que a gente fala, estudar sempre, né? Sem dúvida. É um mercado que desde o começo, e você não para nunca, né? Não para nunca. Eu estou vendo aqui o pessoal no Facebook usando muito palavras como fraude, manipulação, governos e não sei o quê, mas e é um tema que você tem visto mais o pessoal comentar, de que os preços podem ser muito facilmente manipulados e que existem as whales, né, as baleias. E como é que você vê, como é que você explica para o pessoal, principalmente assim, no Bitcoin, que eu acho que é o maior criptoativo. É o maior. Tem ainda espaço para ter esse tipo de manipulação, seja de mineradores ou de outras partes do mercado? Porque, lógico, em criptomoedas menores, até as que a gente não conhece, com certeza, muitas, inclusive, é o que a gente fala que são as fraudes, que são realmente o pessoal que está ali manipulando. Mas focando aí no Bitcoin, ou nas maiores mesmo, ainda é possível ter esse medo, ou você acha que está... Quanto menor o mercado, menor o volume financeiro, isso com certeza é mais possível que aconteça no mercado onde os volumes são muito maiores, mercados mais consolidados, é mais difícil. E sem dúvida que ainda há concentração em alguns os early adopters, quem começou lá atrás, isso sem dúvida que ainda existe. E não tenho dúvida que possa haver algum tipo de influência no mercado. Manipulação a ponto de controlar o preço como bem querem, acho difícil nesse momento. E até porque já estamos em 2018, então o mercado de exchange, de negociação, já tem pelo menos desde 2012, 2013, com volumes crescentes,
Então, à medida que o tempo vai passando, essa possibilidade ela vai se reduzindo cada vez mais. Mas players relevantes sempre vão existir em qualquer mercado. Então, essa influência de preço pode ter, especialmente no curto prazo. E isso não é restrito ao Bitcoin. Tivemos, nos últimos anos, os próprios bancos centrais sendo grandes players influenciando o preço dos ativos no mundo inteiro. Você vê, por exemplo, o Banco Nacional da Suíça, que é o Banco Central da Suíça, que começou com uma estratégia, com uma política de piso da cotação do franco com o euro, e começou a expandir o balanço do Banco Nacional, comprando dívida corporativa, começou a comprar ações, e hoje o balanço do Banco Nacional da Suíça tem mais de 20% em ações. Isso é mais de 90 bilhões de dólares. Com essa queda de ontem, o Banco Nacional da Suíça vai ter que explicar como é que ele perdeu 5% de portfólio dele em ações. Então, mesmo bancos centrais são players capazes de influenciar os preços dos ativos mundo afora e acho que tiveram muita influência nos últimos anos. Mas no caso dos criptoativos, por serem mercados menores, com liquidez pulverizada em várias exchanges no mundo inteiro, mercados que não dormem, essa possibilidade acaba sendo maior, sem dúvida. E até um ponto importante, falando de exchanges, é outra prudência que os investidores desse mercado precisam ter, é saber também em qual exchange eles estão colocando os seus criptoativos ou os seus reais, dólares, etc. Porque, pelo menos por algum momento, os investidores estão correndo o risco da contraparte. Por mais que quem compra numa corretora e não deixa o dinheiro lá, saca e transfere para sua carteira, em algum momento ele está usando e corre o risco da empresa. E quando se usa, especialmente exchanges lá fora, onde a sua proteção como cidadão é muito precária, está noutra jurisdição, você não tem acesso, é preciso um cuidado adicional. E é quando a gente bota o Tether na jogada, que é essa empresa que emite um criptoativo lastrado 1 para 1 para o dólar, teoricamente, e ela também está envolvida com outros exchanges, é preciso entender os riscos que o investidor está se expondo quando usa exchanges lá fora. Sim. Então, sempre eu prefiro perder uma oportunidade do que correr um risco desconhecido. Quer correr o risco? Não tem problema. Faça o estudo, entenda o risco, mas decide correr? Sem problema nenhum. Sim. Mas correr um risco que não se sabe, esse é o grande o grande problema que pode ter nesse mercado, é acabar trazendo perdas para investidores. Legal. Tem outra... Hoje está cheio de perguntas aqui, mas eu vou combinando aqui o que o pessoal está falando. O pessoal tem misturado, não errado, mas falando dos dois pontos, né, do Bitcoin e do blockchain, né, a separação das duas coisas, apesar de o Bitcoin, né, e o blockchain não tem muito, não depende do Bitcoin, mas o contrário, né, já. Então, se puder explicar, é um assunto que daria para ficar um tempão, mas resumindo, o pessoal que confunde um pouco às vezes a relação entre os dois, um depende do outro. Um dos grandes atributos do blockchain como uma tecnologia ou como uma base de registro de dados é a sua segurança ou a sua imutabilidade. Uma vez inserida uma informação no blockchain, é computacionalmente impraticável de reverter, adulterar, forjar de qualquer maneira. E esse atributo tem feito muita gente identificar ou vislumbrar nessa tecnologia outras aplicações. Mas é importante entender de onde vem essa segurança, como ela emerge, essa grande segurança. E é aí que é preciso entender que a segurança ela está diretamente ligada ao ativo. Porque o ativo é um mecanismo de incentivo para os mineradores, todos os usuários que dedicam força computacional para validar transações, registrar no sistema e evitar que se ocorra qualquer tipo de fraude. Esse é um mecanismo de incentivo. Se você tira esse pilar, esse atributo de segurança desmorona. Sim. Ou você tem outras características que aí é uma outra tecnologia. Por isso, quando se fala blockchains privados ou DLT, Distributed Ledger Technology, tecnologia de registro distribuído, podem ter muitas aplicações, mas são outros atributos, são fechados, não precisa ter um ativo para segurança, porque são atores já pré-autorizados. Então, quando se fala em blockchain, como é o Bitcoin, como é o do Ethereum, são blockchains
abertos, qualquer um pode usar, são neutros, pode fazer o que quiser neles. Eles são distribuídos, não depende de um ator centralizado, de uma entidade semi-centralizada, um servidor central. Eles são à prova de censura, então ninguém pode ser impedido de usar essa tecnologia. E são globais também, existem na internet e qualquer um pode acessar de qualquer lugar do planeta. Essas são as 5 características de um blockchain aberto, como é o Bitcoin, Ethereum, Litecoin e diversos outros. E nesse tipo de blockchain, se você remove o ativo, você tira o mecanismo de incentivo, você acaba quebrando toda a estrutura de segurança do sistema. Pode funcionar? Pode, mas para outras aplicações com outras qualidades, outras propriedades. Nesse sentido que dissociar o ativo da base de dados do blockchain, para mim é impossível. O Bitcoin só existe enquanto um registro no blockchain. Sim. O blockchain só existe para registrar transações de Bitcoin. Então, para mim são duas e a mesma coisa, nesse sentido. Por isso que é difícil dissociar o ativo do blockchain. Legal. Bom, pergunta não para aqui, mas nosso tempo está meio curto, então vamos só voltar ao cenário todo agora, só para a gente finalizar. Como é que você vê esse momento, né, resumidamente, aí a gente já comentou no começo, mas ainda mais para o pessoal que está meio desesperado, pessoal que acha que dá para cair mais, não, é hora de entrar. Como é que você está vendo esse cenário que a gente está vivendo nesse momento, assim? Eu acho que o momento é de introspecção e reflexão. E quem não fez o dever de casa, que faça o dever de casa, estude, conheça os riscos. E repriso, não é um ativo para qualquer um, tem sua volatilidade, não é um capital de curto prazo, é um capital de risco, com visão de longo prazo, e é necessário ter uma estratégia para se expor nesse novo mercado. Sim. Esse é o ponto principal. Eu continuo tão otimista com a tecnologia, o mercado como um todo, como eu sempre estive. Eu entrei nesse mercado em fevereiro de 2013, depois de uma queda de 90%. Eu vi já, depois de 2013 a 2014, eu vi outra queda de 85%. E agora é mais uma, e que acho que para o longo prazo é muito saudável. Tenho certeza que muita gente se machucou, mas é muito saudável, vai expurgar um pouco da mentalidade de ganho rápido e fácil, um get quick rich. Acho que vai um pouco afastar esse tipo de postura, e nesse sentido acho que é benéfico para o mercado como um todo poder amadurecer mais. Sim. Quando a gente está em momento de alta, assim, eu já comentei isso até no meu perfil no Facebook, às vezes perguntam, você não está com medo agora que o mercado está caindo? E eu digo que não, eu tive medo quando ele começou a subir de forma desenfreada, dobrou de preço, triplicou de preço, 5 vezes, 6 vezes, 7, 10 vezes em 4 meses. Pô, a tendência disso não acaba bem, a probabilidade disso não acabar bem era muito grande e acabou acontecendo. Então acho que é um momento de introspecção e reflexão, mas, como eu digo, a tecnologia veio para ficar, eu acho que ela é muito revolucionária, tem, para mim, tanta importância quanto a própria internet. E até a internet, no seu começo, lá tinha os seus críticos, os céticos ferrenhos, que acreditavam que em 95, 96, nenhuma empresa séria ia fazer comércio na internet, imagina, terra de ninguém, uma rede aberta, qualquer um pode usar. Nenhuma empresa de reputação ilibada iria se sujeitar a essa rede aberta para vender seus produtos lá. Mas está aí o que aconteceu. Hoje, a diferença da rede do Bitcoin com a invenção da internet é que a internet tinha empresas que estavam tentando desenvolver tecnologias. Essas empresas sofreram tiveram uma bolha também, a Nasdaq teve a sua bolha, então o preço dessas empresas cresceu muito, mas a internet em si não tinha um preço. Hoje, o mercado do Bitcoin, essa tecnologia, ela tem um termômetro, e esse termômetro funciona a cada minuto, que é o preço do ativo. Então, muita gente que foca exclusivamente no preço acaba usando essa métrica como o fator de sucesso ou fracasso da tecnologia. E por isso que é preciso olhar além do preço, que é importante, não tem dúvida, mas não é o único fator a ser analisado, e nesse sentido que é pior para o Bitcoin, para os criptoativos em relação à internet,
porque esse termômetro está lá o dia inteiro e ele não vai acabar. A internet não tinha esse termômetro a todo instante. Hoje nós temos esse termômetro, então os críticos adoram usar isso. Agora é a derrocada da tecnologia, acabou, vai virar pó. Não, longe disso, ainda tem muita coisa para acontecer e ser desenvolvida e de implicações acontecerem dentro dessa tecnologia. E muito além do pessoal, não, agora é hora de comprar, agora não, vai com calma, estuda, acho que é o que a gente sempre fala por aqui. Bom, a gente quer agradecer muito a presença aí, a porta está sempre aberta para voltar, porque o pessoal aqui não para de elogiar, não para de fazer pergunta, então já tem espaço para a gente voltar a fazer um programa aí. Então, obrigado pela presença. Obrigado, Rodrigo, é sempre um prazer, eu sei que as perguntas não acabam e é um mercado que não dorme, então tem sempre novos desdobramentos, mas é um prazer e espero voltar logo. Legal. Bom, gente, quero agradecer a presença de todo mundo aí, o pessoal ainda acompanhando bastante. Podem mandar mais perguntas, a gente está sempre de olho. Como vocês já devem estar também vendo aí, o site está lotado de informações, a gente está sempre em contato com o Ulrich, com os outros especialistas ali, para quando tiver alguma dúvida, momentos caóticos, a gente solta em matéria, às vezes não faz aqui no vídeo. Mas então vocês ficam aí de olho e semana que vem a gente tem mais assunto para tratar e até a próxima semana então.